Oi, eu sou Henrique Massaro, esse aqui é o Troca Letras, canal que eu criei para falar sobre séries de TV e sobre cinema. E deixa eu ir logo te perguntando: cinema e futebol combinam? Cinema e futebol são duas coisas que não casam. Eu tenho essa tese. Pois é, eu fiz esse vídeo aí com o meu grande amigo Taigor Jank, lá do canal A Dupla, onde ele fala sobre futebol, notícias de Inter e Grêmio. E logo depois eu recebi uma mensagem do meu amigo Chico Isidro, crítico de cinema, que por sinal também tem um canal aqui no YouTube, o Cinema de Peso, na qual ele me dizia o seguinte: Bah, para quem não sabe, é uma expressão gaúcha usada para basicamente todas as situações. Bah, vontade de matar tu e o Taigor. Acabei de ver o Troca-Letras sobre filmes e futebol. Olha aí o que vocês poderiam ter explorado. E deu uma lista de filmes ali que de fato a gente acabou não falando. Em minha defesa, eu preciso falar que a gente não comentou sobre filmes que, óbvio, a gente não tinha assistido. E também a gente não quis dizer que não existem filmes que retratem o futebol, que utilizem o futebol bem como pano de fundo. A gente até falou sobre alguns deles no vídeo. A gente acabou se atendo mais à questão de que dificilmente o cinema mostra bem cenas de jogo. Isso dominou boa parte do nosso papo. Além do mais, também é necessário complementar que eu trouxe um amigo aqui para conversar, a gente acabou falando, batendo um certo papo furado sobre vários desses filmes, e depois que eu desliguei a câmera eu lembrei de alguns filmes, alguns desses inclusive que o Chico Isidro citou aqui nessa mensagem para mim. Mas isso tudo me deu uma nova ideia, que foi a de começar uma nova série aqui no canal, que é justamente falando sobre filmes de futebol. Pretendo fazer vídeos sobre diversos desses filmes que o Chico citou nessa mensagem, começando no vídeo de hoje sobre um filme que é querido por muita gente, chamado Febre de Bola, uma produção britânica de 1997, baseado no livro do Nick Hornby, o primeiro grande sucesso do Nick Hornby, falando sobre a sua relação com o Arsenal. Os livros do Nick Hornby deram origem a outros grandes filmes, os mais famosos talvez sejam Alta Fidelidade e Um Grande Garoto, mas esse aqui, de 97, é uma produção do Reino Unido, dirigida pelo David Evans. Baseado então, no primeiro romance do Nick Hornby, esse é um relato bem pessoal do autor, que conta como ele acabou, durante a sua infância, ali com 10, 11 anos de idade, se apaixonando pelo Arsenal. E mais do que isso, tem um ponto nessa história, que é até uma das coisas que eu comentei na hora de falar sobre futebol, retratado na ficção, lá na minha conversa com o Taigor Jank. Essa história de Febre de Bola mostra também como o Nick Hornby passou a entender o futebol como, na verdade, uma grande metáfora da vida. No filme, então, nós acompanhamos principalmente dois momentos distintos, mas conectados, da vida do Paul, que é interpretado aqui pelo Colin Firth, na versão adulta. O primeiro momento é ele ainda criança, vivendo com a questão da separação dos seus pais e de como, nos momentos que ele tinha com seu pai, num belo dia, o seu pai resolveu levá-lo para o estádio do Arsenal. Na época não era ainda o Emirates, que começou a funcionar em 2006, era o Highbury, o primeiro estádio dos Gunners. O pai dele leva ele para aquele lugar, o Nick Hornby, que no caso aqui o Paul, na história, não era familiarizado com futebol, não tinha grande interesse por futebol, mas quando ele chega lá, ele tem quase que uma epifania, de estar no meio daquela gente toda apaixonada por um clube. E nas palavras do próprio autor aqui, que vai descrever muito melhor do que eu posso tentar, ele diz o seguinte, isso que eu vou ler está até na apresentação do livro do Febre de Bola. O sofrimento como entretenimento era uma ideia completamente nova para mim e parecia ser alguma coisa pela qual eu estava esperando. Então isso é muito bonito e também mostra o quanto o futebol pode ser visto como metáfora da vida, lembrando que o que está sendo retratado aqui é de um jovem que tinha uma irmã mais nova, vivia com a sua mãe e estava vivendo esse momento da separação dos pais. Esses momentos de ir para o estádio passam a ser, e como é mostrado no filme, os momentos que ele tem com o pai dele. E como o futebol, assim como a vida, é tomado na maior parte do tempo por momentos tristes, apenas com algumas pitadas de euforia e de felicidade, ele viu que ele podia também encontrar prazer naquilo. O filme mostra o Paul, depois de um grande intervalo de tempo já na vida adulta, no final da década de 80, ele é professor de uma escola, ele ensina literatura e ao mesmo tempo também ele tem uma função de treinador do time de futebol da escola, e a maior parte das suas aulas, mesmo que as não de futebol,
é tomada por discussões sobre futebol. Os alunos sabem o quão fanático ele é pelo Arsenal e passam boa parte do tempo conversando sobre isso, e a aula frequentemente vira uma zona, o que acaba atrapalhando a aula que costuma funcionar ao lado, que é a aula de língua inglesa, que é ministrada ali pela professora Sarah, que é vivida pela Ruth Gemmell, né? Essa professora frequentemente é atrapalhada pelas aulas do Paul, que acontecem ao lado, e o que é um motivo de uma pequena rixa entre eles e, na verdade, de uma grande paixão ali que está se formando, né, de um grande flerte entre os dois, que, claro, acabam se envolvendo nesse filme que retrata o futebol e o fanatismo de um torcedor e essas diversas questões que mostram o quanto esse esporte imita a vida, serve como metáfora da nossa própria vida, num pano de fundo de uma grande comédia romântica entre esses dois personagens. E o que a gente vê é eles frequentemente em confronto em função disso, o Paul não estando disposto em nenhum momento a abrir mão do seu fanatismo, da importância que o Arsenal tem na sua vida. Ele, por exemplo, considera o Arsenal mais importante do que uma promoção que ele pode ter no emprego ou diversas outras coisas que podem acontecer na sua vida. Eles, em determinado momento, precisam morar em algum lugar diferente. Esse lugar, é óbvio, é perto do estádio do Arsenal. Tudo o que ele faz na vida dele é em função do Arsenal, e ele sequer divide a sua vida pelos meses do ano, mas sim pelas temporadas, os meses em que o Arsenal está jogando, os meses em que o Arsenal tem condições de brigar por um título, o período de pré-temporada. Isso é, né, como eu falei, um fanatismo, e é bem enlouquecedor para quem está na volta e não tem todo esse interesse, não tem toda essa identificação que o Paul tem, como é o caso do que acontece com a personagem da Sarah. Ela liga zero para futebol e acaba entrando em confronto com ele em função disso. Porém, é curioso que mesmo que ela passe boa parte do filme tentando mostrar que a vida adulta tem coisas mais importantes do que o futebol, do que o que acontece ali no estádio, ela vai, ao mesmo tempo, sendo absorvida por esse universo, e ela, sem querer, acaba se interessando cada vez mais por esse esporte que domina ali a vida do seu namorado. Porém, o filme não se priva de mostrar o quanto o fanatismo pode ser enlouquecedor, pode realmente passar do ponto, as consequências disso, e até mesmo o quanto, por vezes, é necessário, né, a gente lembrar que é só um jogo, né, por mais que o personagem ali negue isso a toda. Ele tem um momento do filme, muito antes de se popularizar a frase "não é só futebol", que isso está bem representado. Mas, por exemplo, o filme se passa numa época em que acontece a tragédia de Hillsborough. Para quem não sabe, essa tragédia aconteceu em 15 de abril de 1989, quando 95 torcedores do Liverpool morreram pisoteados durante um jogo da Taça da Inglaterra. 2 pessoas ainda morreram depois, fazendo com que o número chegasse a 97, e mais de 700 pessoas foram feridas no estádio de Hillsborough, em Sheffield, né, durante esse jogo entre Liverpool e o Nottingham Forest. Isso foi um evento muito marcante, que acabou tendo diversas consequências para medidas que o governo inglês tomou para barrar o hooliganismo. Isso é toda uma história à parte dos bastidores do futebol e do fanatismo pelo futebol. Isso está retratado ali como um momento, obviamente, bem trágico, e mostra o quanto a personagem da Sarah para de ver sentido em tudo aquilo, né? Deles estarem no estádio, deles estarem vivendo em função daquilo. Isso também é utilizado de forma importante enquanto narrativa, para que haja consequências no relacionamento deles, mas o filme também mostra o quanto, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que pode acontecer, até de eventos trágicos, às vezes, raramente, o futebol pode ser recompensador para tudo aquilo que a gente está dedicando a ele, e no final tudo pode terminar numa grande redenção. Como é a própria vida, raramente esse tipo de coisa acontece, mas pode acontecer, como aconteceu para o Arsenal no final dos anos 80, quando eles finalmente conseguem vencer uma Premier League depois de diversos anos. Encerro aqui meu comentário dizendo que esse filme, na minha opinião, retrata de fato muito bem o que é a paixão por um clube, o que é a necessidade de ter algo para se adorar, algo que muitas vezes imita a nossa própria vida, e como isso pode ser um refúgio para diversos dos nossos problemas, como o futebol de fato é para muita gente. Acho que sim, nesse ponto
foi muito bem retratado. Claro, é um filme que não tem nenhuma cena, tirando os meninos jogando ali, não tem nenhuma cena que se esforce para representar cenas de jogo, porque todas as cenas de jogo são cenas reais dos jogos do Arsenal ali no final da década de 80. Era isso que eu tinha para dizer, eu espero que vocês tenham gostado dessa série que eu estou me propondo a começar aqui no canal. Tenho vários filmes aí que eu pretendo falar nos próximos vídeos. Deixa aqui embaixo nos comentários que tipo de filme que vocês acham que vale a pena ser falado e que retrate bem esse universo do futebol no cinema. Também pode série, eu acho que a gente pode falar de algumas séries, algumas delas eu falei já no vídeo com o Tiger Junk, mas por favor não se esqueçam de comentar e, claro, se inscreverem aqui no canal e ativar as notificações. Essa última parte é muito importante, é fundamental para que vocês aí não percam os vídeos que eu lanço aqui, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, e também para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos.